talvez repetindo alguma coisa do que já foi dito, afinal, enfim, tem um lado bom de falar depois, mas porque você pode retomar alguns pontos já ditos e passar por eles. Outro lado é que algumas coisas já foram ditas, mas a gente quer dizê-las de uma forma um pouquinho diferente. Mas eu queria mostrar aqui nessa fala, nessa confissão e confusão, como a teoria da dependência, ao mesmo tempo que criou as bases críticas mais potentes para a crítica, em seu momento, do desenvolvimentismo, e que também deixa elementos para a crítica mais potente, fundamental e radical do atual novo desenvolvimentismo, ao mesmo tempo, ela também, de certa forma, legitima a existência disso que a gente conhece, do que está aí, dessas propostas que se autotitulam como novo-desenvolvimentistas. Enfim, a ideia é parar um pouco para se perguntar o que legitima que um grupo de economistas muito amplo dentro do Brasil, e, parênteses, eu vou focar um pouco no debate no caso do Brasil, o que legitima que um grupo amplo de economistas possa se propor, defender, criar redes, criar uma série de instituições, utilizar os seus aparelhos privados de hegemonia para defender algo com esse nomezinho, novo desenvolvimentismo. É por aí que eu quero tratar, é um pouco a partir de uma história das ideias. Não vou analisar tanto o elemento, assim, o desenvolvimento, para usar essa palavrinha mágica, o desenvolvimento concreto da história latino-americana e brasileira, mas eu vou focar um pouco na história das ideias. E, na verdade, já foi dito aqui, me parece importante ressaltar, não vou tratar tanto da teoria da dependência, porque, como se sabe, não existe uma teoria da dependência. O que me parece que existe é o que houve, na verdade, que está sendo retomado hoje em dia, é uma controvérsia da dependência, né? A dependência como uma categoria em disputa, na qual o marxismo disputou e, a partir daí, se propôs a criar uma teoria marxista da dependência, cuja obra do Rui Mauro Marini seria uma primeira expressão disso, mas uma primeira, que ainda tem muito para ser construída. Pois bem, eu vou tratar então da controvérsia da dependência, mas como a mesa é também sobre o novo desenvolvimentismo, é preciso falar um pouco do novo desenvolvimentismo. Vou falar um pouco, eu acho que já a essência do novo desenvolvimentismo já foi colocada na fala do Jaime Osório, apareceu também na fala do Nildo, ontem pela manhã, apareceu quando o Marcelo Carcagnolo foi explicar rapidamente os elementos principais do neoestruturalismo, né, a nova CEPAL. Me parece que tem vários elementos em comum, então não cabe repeti-los aqui. Também já foi comentado agora pela Silvia. Mas o que eu quero falar do novo desenvolvimentismo, na verdade, é, retomando o que foi proposto pelo vídeo feito pelo Léo, de abertura aqui das Jornadas Bolivarianas, é tentar dar o nome aos bois, fazer um mapa bibliográfico sobre como surgiu essas propostas novo-desenvolvimentistas no Brasil, bem rapidamente, isso para depois entrar na questão da controvérsia da dependência. Detalhe, novo desenvolvimentismo, e isso é muito interessante, me parece algo, enfim, de uma sagacidade, mostra como o Rui Mauro Marini tinha uma capacidade tremenda de analisar a conjuntura e perceber seus principais determinantes, já aparece como um fenômeno em 1992, num texto chamado Crise Teórica, no qual ele analisa a crise teórica que as ciências sociais estaria vivendo dentro da América Latina e no mundo todo, sobretudo em comparação do que foram as ciências sociais dos anos 60 e 70, ele analisando essa crise teórica, ele já aponta, em 92, o surgimento de um novo desenvolvimentismo. Coloca aí nesse bojo autores como Chico de Oliveira, Maria da Conceição Tavares, o Celso Furtado, que seguiu como do desenvolvimentismo, chegou também numa espécie de desenvolvimentismo renovado, entre outros. Isso ele faz em 92, mas de lá para cá, bom, esse tema ficou parado. E, a partir de 2004, no Brasil, alguns autores começam a se reivindicar, defender, levantar a bandeira do novo desenvolvimentismo como a saída fundamental para os problemas
do Brasil. O primeiro autor que o faz, o primeiro autor que defende essa bandeira é o Luiz Carlos Bresser Pereira. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar desse personagem. Estou aqui tentando evitar, mas é muito difícil de não dizer que ele é um grandíssimo canalha, mas enfim, é um rapaz muito inteligente, é um economista, de fato, muito importante no Brasil, um dos principais economistas brasileiros, que em 2004 escreve um texto de jornal, um texto na Folha de São Paulo, chamando O Novo Desenvolvimentismo, e aí coloca a bandeira em pauta no debate público brasileiro. Luiz Carlos Bresser Pereira foi ministro da Reforma do Estado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi um dos principais mentores da Reforma do Estado. A Reforma do Estado essa que agora, enfim, sentimos parte das consequências, sobretudo por exemplo, na precarização dos trabalhadores do serviço público, entre milhões de outras coisas. E ele, em 2004, lança, então, esse libelo do novo desenvolvimentismo, se colocando como uma terceira via frente ao neoliberalismo, que ele ajudou a criar, a se concretizar no Brasil, e também frente ao que ele denomina como populismo macroeconômico, que estaria representado enfim, no caso específico, o governo do Hugo Chávez na Venezuela. Ainda não tinham sido eleitos Rafael Correa nem Evo Morales. Depois, em 2005 já, um ano só depois, lança-se um livro chamado O Novo Desenvolvimentismo, Projeto de Crescimento Econômico com Equidade Social. É um livro que reúne 17 autores, entre eles o Bresser Pereira, organizado pelo João Sixu, Luiz Fernando de Paula e Renato Michel, e prefaciado por ninguém menos que o José de Alencar, então vice-presidente do Brasil, e que também se tentam mostrar o que é o novo desenvolvimentismo, falam das diversas características do que seria o novo desenvolvimentismo como política, como proposta de política econômica. Em 2006, o Aloysio Mercadante, naquele então, se eu não me engano, ministro da Economia, posso estar equivocado, mas acho que sim, publica na Folha de São Paulo também um texto chamado Um Novo Desenvolvimentismo. É interessante essa mudança, né? O Bresser Pereira era mais direto, mais claro. O novo desenvolvimentismo. O Aloysio Mercadante ainda tentando matizar ali, tentando fazer um jogo de cintura, coloca um novo desenvolvimentismo, né? Um artigo indefinido. Ainda daria para se discutir o que é e tudo mais. Essa pauta vai ganhando força. Em 2010, o Mercadante escreve uma tese sobre o novo desenvolvimentismo, uma tese defendida na Unicamp. Enfim, dizem que escreveu. O Márcio Postman também trabalha o tema, propõe, em lugar de um novo desenvolvimentismo, propõe um social desenvolvimentismo, ou seja, com políticas sociais mais fortes, mais importantes, com mais carga de política social. E, a partir de 2008, sobretudo, frente à crise global, essa pauta ganha mais força dentro do debate nacional. Inspirado aqui pelo Gilberto, eu até lembrei de uma frase do Oswaldo de Andrade, que em 1924, em Memórias Sentimentais de João Miramar, dizia: época nenhuma foi mais propícia à nossa entrada no concerto das nações, pois que estamos na época do desconcerto. É como se eles tivessem lido essa frase e falaram: bom, na frente à crise global, agora é nós, vamos lá, agora é a hora do novo desenvolvimentismo, vamos abaixar o IPI, vamos fazer política industrial, vamos crescer, apesar da crise global. Enfim, utilizaram o que o Marcelo chamou hoje desse período de sorte, né, esse momento de sorte, e tentaram levar adiante algumas políticas de cunho novo desenvolvimentistas. Há todo um debate, né, se o bloco no poder de fato se caracterizou como novo desenvolvimentista ou como social liberal, enfim. Mas de fato é que 2008 ganha peso, em 2011 se cria uma rede desenvolvimentista que articula uma série de economistas no Brasil afora, sobretudo localizados em 3 aparelhos privados de hegemonia fundamentais: a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a UFRJ e a Unicamp.
E, bom, hoje, passados pouquíssimos anos, né, de 2004 para cá, sobre 2011, com a criação da rede de desenvolvimentista para cá, já está um pouco mais quieto esse povo, já não aparece tanto na pauta do dia a dia, não tem um texto nos jornais todos os dias sobre novo desenvolvimentismo, a conjuntura mudou. Tem, quem quiser, tiver curiosidade, não vale a pena ficar muito preso a isso agora, até mesmo pelo tempo. Os 10 mandamentos, né, do novo desenvolvimentismo, que o Jaime Osório citou, todos eles se colocando como uma terceira via, em frente, né, o neoliberalismo e o populismo macroeconômicos. Depois, algumas características do novo desenvolvimentismo, se quiserem, a gente pode retomar no debate. Bom, isto posto, e vi que, enfim, tomei muito tempo do que eu queria falando do novo desenvolvimentismo, vou dar uma corrida. Vou voltar à questão inicial, ou seja, como a controvérsia da dependência, por um lado, dá os elementos de crítica ao desenvolvimentismo e ao novo desenvolvimentismo, mas, por outro, legitimou também o novo desenvolvimentismo. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte, que a noção de dependência está presente já desde o primeiro momento do processo de independência formal de todos os países da América Latina. Logo depois que os países se tornaram independentes, formalmente, já começam a se falar, não, mas é independente mesmo, será? Colocam a questão da dependência ali presente. De militares chauvinistas, latifundiários, descontentes, né, com a variação do preço das suas exportações no mercado internacional, industriais que utilizam tecnologia estrangeira, alguns intelectuais, né, tentando trazer à tona, buscar interpretações sobre o sentido e a formação da nação, camadas da pequena burguesia que almejam o chamado desenvolvimento autônomo do país, e também ampla maioria da esquerda, dos partidos, dos movimentos de esquerda, todas essas forças políticas que representam diferentes projetos de classe, de uma forma ou outra trataram e seguem tratando, aqui estamos, de analisar a dependência, declarando também, obviamente, a intenção de superá-la. Enfim, a dependência sempre foi uma categoria em disputa por diferentes projetos, por diferentes classes. Algo parecido com o que foi em sua época o imperialismo, por exemplo. Agora, se bem a dependência esteve presente já há 200 anos nos debates e tudo mais, ela de fato se torna ganha um caráter de controvérsia, ganha um peso, um sentido fundamental, entra de fato em disputa, como já foi dito, ali nos anos 60 e 70, por uma série de fatores. O Manuel levantou vários, coloquei aqui 2 básicos assim que me parecem importantes porque delimitam o que eu vou falar daqui a pouco, que são 2 linhas desse debate. Por um lado, havia havido desde os anos 50, com a integração monopólica dos sistemas de produção, uma verdadeira industrialização em alguns países da América Latina. Por outro lado, a partir de 1959, a Revolução Cubana. É nesse momento aí histórico da América Latina que surge, de fato, a controvérsia da dependência. Alguns acontecimentos catalisaram esse debate, já foi dito, a UNB, onde se juntou lá André Gunder Frank, Marini, Vânia, Teotônio, o golpe, foram para o Chile, um Chile que posteriormente viveria a Unidade Popular, né? Um Chile que também era sede da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, que depois também criou o ILPS, o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, sediava também o CESO, o Centro de Estudos Socioeconômicos, onde estavam Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, André Gunder Frank, entre outros, Roberto Pizarro, Orlando Caputo, Jaime Osório, que está aqui. Enfim, entre 64, 73, 64 o golpe no Brasil, 73 o golpe no Chile, a categoria de dependência entrou em total disputa. Eu poderia fazer uma aposta aqui, de que vocês consigam pensar um intelectual minimamente crítico que não tenha tratado de dependência nesse período histórico, nesses 10 anos. Todos, como nem vocês gostam de falar, todas falaram sobre isso. Enfim, é uma categoria em disputa e que tem diversos pontos de vista, né? Diversas orientações político-teóricas estavam tentando entender a dependência. Me parece, para falar um pouco desse debate agora, é importante fazer uma diferenciação. O Jaime colocou aqui uma coisa clara, simples.
existem os explorados e aqueles que estão do lado deles, e existem os exploradores e aqueles que estão do lado deles. A caracterização que eu vou fazer vai um pouco nesse sentido. Por um lado, para entender todo esse debate, me parece que é importante vê-lo como desdobramento e tentativa de superação do debate sobre desenvolvimento, subdesenvolvimento e dependência, ou seja, as palavras-chave que organizam o debate, por um lado, para alguns autores, é desenvolvimento, subdesenvolvimento e dependência. Por um outro lado, esse debate sobre dependência se coloca como um desdobramento e tentativa de superação de outra tríade de palavras, da revolução, do subdesenvolvimento e da dependência. Ou seja, um primeiro lado tentando alcançar o desenvolvimento, um outro lado tentando alcançar a revolução via a crítica à estratégia democrático-nacional vigente na maioria das organizações de esquerda naquele período histórico dos anos 50 e começo dos anos 60. Isso parece esquemático, né, essa divisão, porque de fato é um esquema para entender uma história das ideias, mas implica perceber que havia diferentes questões motoras, o que impulsionava os autores a tratar de dependência, diferentes origens de metodologia para tratar a dependência, diferentes matrizes teóricas que já foram colocadas aqui, diferentes projetos para a sociedade e diferentes posicionamentos na luta de classes. Para entender também essa diferenciação, me parece fundamental voltar para o período histórico no pós-Segunda Guerra, 1945, o mundo em 1945, para a gente entender como se diferencia uma linha da outra. Bom, no mundo em 1945 havia uma polarização básica, né? De um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética, chamada Guerra Fria, Cortina de Ferro, enfim. A União Soviética, que de fato foi a principal responsável pela vitória das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial contra o exército nazista, contra o eixo, contra o fascismo. E mais importante que isso, e eu acho que às vezes não se tem muito em consideração, a Elaine fez a brincadeira de que eu era novo, mas eu estou vendo gente mais nova que eu. Eu lembro um pouco daquela época, eu era novinho, mas lembro um pouco. Naquele momento histórico do final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética de fato se apresentava para boa parte da população mundial como uma alternativa política possível, como uma alternativa política viável de fato, e isso movia mentes e corações do mundo inteiro, em contraste com o capitalismo, nesse então representado pelos Estados Unidos sobretudo. Isso é importante. Bom, se a gente pega os dados das eleições aqui no Brasil, em 1945, o Luiz Carlos Prestes, que foi reverenciado aqui pelo Teotônio dos Santos, foi o segundo senador mais votado naquele então, perdeu apenas por Vargas. O PCB, naquele momento, elegeu 15 deputados federais. Bom, no ano seguinte foram todos cassados, né? Mas, enfim, em 47, quando se cria de fato a Cortina de Ferro. E do outro lado estavam os Estados Unidos. Para tratar um pouco assim, para ter uma ideia do poder dos Estados Unidos, eu trouxe aqui também, fazendo uma espécie de homenagem, os primeiros parágrafos do Rui Mauro Marini no texto A Acumulação Mundial e o Subimperialismo. Vou ler rapidinho. A Segunda Guerra Mundial correspondeu à culminação de um longo período de crise da economia capitalista internacional, provocada pelo deslocamento das forças entre as potências imperialistas e o surgimento de novas tendências no que se refere à acumulação de capital. Crise essa que se manifestou primeiro através da intensificação da luta pelos mercados, que conduziu à Primeira Guerra, e se continuou na Grande Depressão dos anos 30. Seu resultado mais imediato foi a afirmação da hegemonia incontestável dos Estados Unidos no mundo capitalista. Além de permitir os Estados Unidos centralizar uma enorme quantia do capital-dinheiro internacional, em 1945, 59% das reservas mundiais de ouro estavam nos Estados Unidos, uma cifra que alcançaria 72% em 1948. O conflito bélico tinha impulsado nos Estados Unidos um febril desenvolvimento econômico e tecnológico, ao mesmo tempo que ele dotava, graças ao armamento atômico, de uma superioridade militar absoluta.
A devastação sofrida pelas economias capitalistas da Europa e Japão não fazia mais do que acentuar a posição vantajosa que se encontravam os Estados Unidos. Pois bem, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos com esse poderio econômico tremendo. Isto posto, voltemos então na nossa diferenciação. De um lado, uma série de intelectuais, políticos, teóricos, acadêmicos ou não acadêmicos estavam tentando entender a América Latina basicamente a partir dessa tríade de palavras: desenvolvimento, subdesenvolvimento e dependência. Bom, em primeiro lugar, daria para fazer um debate aqui, acho que não podemos falar depois, sobre a categoria de desenvolvimento hoje, né? Enfim, é uma categoria que está presente em tudo quanto é lugar, embora não queira dizer muita coisa, ou queira dizer tudo. Enfim, vai ter eleição aí em 2014, sugiro para vocês ficarem atentos como quase todos os partidos vão se colocar em prol do desenvolvimento nacional. Enfim, todos os partidos buscando a mesma coisinha, desenvolvimento. Mas vamos lá, vamos questionar como isso começou, como começaram várias pessoas, vários partidos de diferentes origens a buscar o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento. Ao meu ver, embora isso poderia ser remontado lá, à escola clássica das riquezas das nações, etc., a meu ver, esse fenômeno de colocar a questão do desenvolvimento em pauta tem uma data precisa, que é 20 de janeiro de 1949. 20 de janeiro de 1949 foi quando o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, deu seu discurso de posse. Assim como, há pouco tempo atrás, em 2009, muita gente parou para ver o discurso de posse, dia 20 de janeiro de 2009, do Barack Obama, né, porque é uma tradição, esse discurso de posse. Muita gente no mundo inteiro, poxa, foi um fenômeno importante, né, a chegada de um negro na presidência dos Estados Unidos. Todo mundo parou para ver lá o discurso do Barack Obama. Imagine-se, então, em 1949, todo mundo nos seus radinhos, tentando ouvir o que dizia o presidente da principal potência econômica, militar, bélica, enfim, industrial do mundo. O que ele tinha para dizer para o mundo? E ele deu seu recado para o mundo. Depois de uma série de coisas internas, da política interna dos Estados Unidos, ele começa a falar da sua política externa. Como vai ser sua política externa? Aí ele elenca lá 4 pontos. Primeiro, manter a ajuda dos organismos internacionais, que tinham recém-criados. O pessoal, não sei se tem gente de RI, aí sabe muito bem disso. A Organização das Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial, entre outras coisas. Manter os programas de recuperação econômica, o Plano Marshall, né? O Plano Marshall de recuperação da Europa. Ajudar as nações amantes da liberdade, ou seja, aquelas contrárias ou que não se colocassem em prol do comunismo, não estivessem na esfera de influência da União Soviética tampouco. E quarto, e aqui é importante, diz ele, quarto, devemos nos envolver, estou citando o Harry Truman, devemos nos envolver num novo e desafiante programa para tornar acessíveis os benefícios dos nossos avanços científicos e do nosso progresso industrial, para melhorar e ajudar a crescer as áreas subdesenvolvidas. Essa ideia de áreas subdesenvolvidas, essa palavrinha, áreas subdesenvolvidas, não existia no debate mundial. Não existia. Foi colocada como um aspecto da geopolítica estadunidense em pauta no mundo inteiro. Para quê? Para que se então pensassem receitas para as áreas subdesenvolvidas alcançassem o desenvolvimento e como receita para que essas chamadas áreas subdesenvolvidas não viessem a ter algum grau de influência da União Soviética e utilizassem como horizonte o desenvolvimento capitalista. Depois ele ainda segue falando, o velho imperialismo, exploração para o lucro estrangeiro, não tem lugar nos nossos planos. O que buscamos é um programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de trato justo e democrático. Rapidamente, acho que dá para extrair muita coisa desse discurso, entre elas duas, rápido assim. Primeiro que a ideia de subdesenvolvimento veio a cumprir um papel que antes, durante a hegemonia inglesa, no século XIX, tinha a ideia de bárbaro, né? Havia civilizações, países civilizados e o resto era bárbaro. Enfim, a ideologia do progresso e tudo mais.
E a outra questão que se colocou, então, foi que desenvolvimento e, o seu contrário, subdesenvolvimento, acabaram se tornando centrais em todo o debate público, em instituições, nas universidades, nos partidos políticos. Enfim, a palavrinha mágica do desenvolvimento começou, e segue até hoje, sendo onipresente, a ser onipresente. O Gilberto, vou citá-lo de novo, falou que o Gunder Frank captou o fato de que o desenvolvido cria o subdesenvolvido. Cria na materialidade, né, ao extrair os seus excedentes e tudo mais, mas cria também na linguagem, cria também na forma de se pensar. A linguagem como consciência prática. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil, logo depois desse discurso, foi criada a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos para o Desenvolvimento. Foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que depois agregou um social no nome, em 52. Foi criado, em 56, o Conselho de Desenvolvimento. Foi criado um Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que eles adoram. Pedro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, estavam todos, não sei se vocês leram o livrinho, o que o ISEB, a inauguração, o discurso inaugural do Álvaro Vieira Pinto para o ISEB. Está pautado pelo desenvolvimento. O ISEB foi uma organização cheia de cabeções, intelectuais fenomenais, que o Brasil depois quase não teve, mas que estavam pautados pelo desenvolvimento. O objetivo do ISEB era alcançar o desenvolvimento nacional. Ih, rolê. Vamos ver. Pois bem, se pautou o desenvolvimento. Dentro do pensamento econômico estabelecido dos Estados Unidos e da Europa, se criou uma série de teorias do desenvolvimento, mas inúmeras, muitíssimos textos sobre isso. O Manuel citou o que ficou mais conhecido, né, que é o Walt Whitman Rostov, processo de etapas do desenvolvimento econômico, manifesto não comunista, mas houve uma sociologia do desenvolvimento também, enfim, criadas pelas universidades estadunidenses, que chegavam no mês seguinte, já eram traduzidas ao português, estavam nas salas de aula dos estudantes brasileiros e da América Latina toda também. Uma sociologia do desenvolvimento que o André Gunder Frank fez uma crítica fulminante 10 anos depois. Agora, essa pauta do desenvolvimento entra na América Latina de forma diferenciada. Entra na América Latina, sobretudo via CEPAL, e de uma forma relativamente crítica. Sobretudo naqueles países que tinham uma burguesia industrial um pouco mais consolidada e que tinha se consolidado dentro do período da Segunda Guerra. Nessa forma crítica de absorver essa pauta do desenvolvimento, poderíamos dizer que nasce então a controvérsia do subdesenvolvimento. A ideia de que o subdesenvolvimento não é uma etapa prévia ao desenvolvimento não é algo caro à teoria marxista da dependência. Não precisamos ficar defendendo isso, mas isso aí estava dito já pelo Furtado em 1958, por exemplo. Já foi falado como a CEPAL se propunha a levar ao desenvolvimento, não vou repetir, até mesmo pelo tempo. Agora, e a questão da dependência já entra aí também, embora entrasse como dependência externa, sobretudo. Industrialização, os problemas das balanças de pagamentos, os problemas da marginalização que a industrialização num país dependente foi causando, uma série de problemas dos anos 40 e 50 e que se fazem sentir muito claramente nos anos 60, faz com que a própria CEPAL comece a questionar a questão da dependência puramente externa. Vou ler um trecho da Maria da Conceição Tavares, escrevendo em 1963. Maria da Conceição Tavares era membro da CEPAL, dizia assim, frente ao auge, a crise do processo de substituição de importações. Havia uma necessidade de transitar para um novo modelo de desenvolvimento verdadeiramente autônomo, onde o impulso do desenvolvimento surja do próprio sistema, e fechando aspas no resto do texto, contra a dependência do mercado externo. Pois é, nesse bojo, nessa linha que está querendo, cuja pergunta básica é como se desenvolver dentro do capitalismo, é onde entra, por exemplo, a obra do Fernando Henrique Cardoso, que escreve dentro de uma instituição ligada à CEPAL, o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, o ILPS, escreve seu famoso livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, junto com o Enzo Faleto. Nessa linha também estiveram Oswaldo Sunkel, o Hélio Jaguaribe, o próprio Celso Furtado, Chico de Oliveira, ao meu ver também. Enfim, começam a tentar entender a dependência já não mais como uma questão externa, mas também interna.
Eu tinha uma citação aqui do Fernando Henrique sobre isso, eu vou citar outra, que na verdade ele se propõe, então, bom, a dependência já não é só externa, se reproduz internamente. Frente a essa dependência, não adianta ficar esperando uma burguesia nacional. Ele já havia feito a sua tese de doutorado lá, tentando estudar os empresários nacionais, viu que eles não tinham um projeto nacional. E ele se propõe como um realista. Vamos analisar então a realidade de forma realista, né? Sem muitos devaneios. E diz o seguinte: nessas circunstâncias de crise política do sistema, quando não pode se impor uma política econômica de investimentos públicos e privados para sustentar o desenvolvimento, as alternativas que se apresentam descartando a abertura do mercado interno para fora, que era a alternativa que ele propunha, isto é, para os capitais estrangeiros, seriam todas inconsistentes. Descartando a abertura do mercado interno para fora, seriam todas as outras alternativas inconsistentes. Como são, na verdade, salvo se admite a hipótese de uma mudança política radical para o socialismo. O exame de alguma dessas alternativas, quando essas alternativas se tenta no marco de uma estrutura política vigente, põe de manifesto sua falta de viabilidade. Pois bem, ele estava pautado também pela questão do desenvolvimento, e para ele, a diferença de outros teóricos da CEPAL, o desenvolvimento viria com a abertura do mercado interno para o capital estrangeiro. Essa era a questão motora dele, isso que é importante. Agora, vamos tentar falar muito rapidamente, embora já tenha sido dito bastante, então também não precisa repetir tanto. Uma outra linha também que tem suas origens, talvez antes, mas que ganha impulso no pós-Segunda Guerra e os seus desdobramentos, como eu falei, estava pautada por outra questão, por a questão da Revolução e, a partir dessa questão, como superar o subdesenvolvimento e a dependência. O Marini diz, por exemplo, e me parece importante citar aqui, no texto que ele escreve contra o Fernando Henrique Cardoso e o José Serra, As Razões do Neodesenvolvimentismo, em 1979, escreve o seguinte: o golpe militar brasileiro de 64 teve, para a década passada, para a década de 70, que ele está escrevendo, uma importância similar ao golpe chileno de 1973 para a atual. Representou, como eu então mostrei, o fracasso de uma política, o reformismo, sob sua forma populista e nacionalista, e o fracasso de uma classe, a burguesia nacional. Os partidos comunistas que tinham apostado nesta carta atribuíram os sucessos contra-revolucionários de Brasília a uma trama diabólica do imperialismo norte-americano. Os intelectuais que, ligados ao pensamento estabelecido, seja diretamente no governo João Goulart, seja em instituições internacionais como a CEPAL, tinham defendido a ideologia do desenvolvimento capitalista autônomo, gerando assim, do lado patronal, uma tática que coincidia com a do PC. Agora bem, essa crise do pensamento desenvolvimentista não tinha por que afetar a jovem intelectualidade brasileira, que militava nas filas da esquerda revolucionária, surgida à margem do PC a princípios da década. O eixo dos argumentos dessa esquerda era a crítica à estratégia desse partido, que postulava a colaboração de classes entre a burguesia nacional e o proletariado em prol de uma revolução democrático-burguesa, anti-imperialista e anti-feudal. No curso de seu desenvolvimento, a esquerda revolucionária tinha rompido com o nacional-desenvolvimentismo burguês, ruptura que deu lugar a uma nova elaboração teórica, que agora se coloca numa literatura estritamente partidária. Só esse começo. Isso só começa a se modificar, dando lugar a trabalhos de caráter mais pessoal, quando a violência e a depuração das universidades, meios de comunicação e do próprio aparelho do Estado, por forças golpistas, começa a expulsar do país muitos dos intelectuais de esquerda. Pois bem, a origem, quis marcar com essa citação, que eu comentei no começo, a origem do que hoje consideramos como teoria da marxista da dependência, não estava pautada pela questão do desenvolvimento, e sim pela questão da revolução, pela crítica à estratégia democrática nacional, que era a estratégia vigente ou predominante para a revolução naquele período histórico. Bom, vamos lá. Concluindo, companheiros.
questão, por exemplo, de crítica à dependência externa e, portanto, à dependência interna não é tampouco uma característica própria da teoria marxista da dependência, estava já no Fernando Henrique, no Furtado, enfim. A crítica ao imperialismo como um fenômeno externo, tampouco. A crítica à dualidade, tampouco. Importante aqui, o fundamental, o eixo é a crítica à, então, vigente estratégia democrática nacional burguesa. Essa postura, obviamente, durante a ditadura, não teve espaço, né? Foram exilados, não foram publicados, foram abolidos da reflexão no caso do Brasil. E foi se desdobrando a mesma pergunta do desenvolvimento sobre outros aspectos. Talvez nas perguntas poderíamos falar sobre isso um pouco mais, gostaria. Quem quiser, por favor, aí faz uma pergunta sobre isso. Foi se desdobrando na escola da Unicamp, em 1973, sobretudo, não à toa ali próximo do projeto de potência emergente do Brasil, né, depois levado a cabo pelo governo Geisel. E essa linha da teoria da dependência foi que finalmente acabou legitimando o novo desenvolvimentismo atual. Era com mais elementos, que é isso que eu queria mostrar. Hoje em dia tem bastante gente criticando também o novo desenvolvimentismo, não só a partir da teoria da dependência, alguns reivindicando certo realismo político, né, um realismo na leitura da geopolítica. Mostram acertadamente a falta de horizonte utópico do novo desenvolvimentismo, mas propõem, em seu lugar, que o Brasil deveria, adotando uma política realista, se posicionar de forma firme numa expansão ao mercado da América do Sul, ao mercado da África Atlântica. Enfim, tem essa posição, digamos, crítica à decadência ideológica do novo desenvolvimentismo, mas que, afinal de contas, defende o mesmo. Frente a isso, e agora para finalizar, como foi colocado já em outras mesas, tentando reivindicar a importância da teoria marxista da dependência para a compreensão da atualidade, que, ao final de contas, é o que nos importa, né, como marxistas. Eu quis marcar aqui a diferença, o caráter essencial do que consideramos como teoria marxista da dependência foi, em seu momento, o debate sobre o caráter da Revolução Latino-Americana e qual estratégia política seria acertada para essa revolução. Essa é a essência que devemos resgatar, ao meu ver, essa tradição. E aqui eu queria terminar citando dois autores que, enfim, gosto bastante. Acho que é unânime aqui, o José Carlos Mariátegui, falando da tradição. Diz ele: não existe, pois... Vou tentar ler em espanhol, que é mais bonito, porque o Mariátegui, né, tinha um poder da linguagem fenomenal. No existe, pues, un conflicto real entre el revolucionario y la tradición, sino para los que conciben la tradición como un museo o una momia. La tradición, en tanto, se caracteriza precisamente por su resistencia a dejarse a aprehenderse en una nueva fórmula hermética, como resultado de una serie de experiencias, esto es, de sucesivas transformaciones de la realidad bajo la acción de un ideal que la supera consultándola y la modela obedeciéndola. La tradición es heterogénea y contradictoria en sus componentes. Para reducirla a un concepto único es preciso contentarse con su esencia, renunciando a sus diversas cristalizaciones. E contra o realismo, outra citação para acabar, de um autor argentino que eu gosto bastante, que é o Juan José Saer. Diz ele: o realismo político, el realismo político, el maquiavelismo, vuelve solitario a quien lo practica. Su vida moral se desarrolla en una fase más profunda. Desde el punto de vista moral, el realista auténtico es un mártir y es, por sobre todas las cosas, un intelectual, así como si fuera fuera de la realidad. Su comportamiento en el seno de la sociedad ciega y racional se ordenará en una dirección tal que le permite imponer una conducción férrea a la pasividad y a la maldad obstinadas no solo de los verdugos, sino también de las víctimas,
Y si alguien lo acusa de insensibilidad y de prácticas antihumanas, él podrá refutarlo argumentando que, si por las necesidades de su lucha política debe instrumentar a inocentes, no está instando en el mundo la novedad del mal, sino convirtiendo a un sufrimiento sin sentido irremediable en algo que, bajo el triunfo de ciertas circunstancias, puede volverse positivo, puede abrir un camino hacia la justicia y la felicidad, vislumbrar la posibilidad de una salida en el seno mismo del tormento, Y es su propia condición de intelectual lo que lo empuja al realismo. Cuando se lo ha probado de todo, el proselitismo, la educación, la comunicación de los libres, la democracia, cuando la edad de oro de la rebelión ha pasado, dejando a los hombres de una nación en la nostalgia, la impotencia y la servidumbre, únicamente unos pocos hombres llevan dentro de sí la llama de la revolución, negándose a ser víctimas absolutas. El maquiavelismo es tanto más necesario y presente cuando menos maduras están las condiciones de la revolución y, yo diría con alguna vacilación, en su víspera misma y en el periodo de su construcción. Vale decir, en el ámbito del mundo burgués, siempre.